Boa noite, pessoal. Vamos para a segunda aula hoje. Nessa aula a gente vai estar vendo um pouco mais sobre os padrões, que a gente deu uma olhada por cima ontem. Alguns padrões até aqui que o aluno estava sofrendo um pouquinho. Também vamos terminar o exercício, para quem não terminou. O TXT do exercício está presente no Drive agora. Ele tem uma segunda parte também, que a gente vai estar passando para quem já finalizou a primeira parte. É um pouco mais interessante, envolve ali um pouco mais de lógica de programação. Mas é basicamente isso. A gente vai ver um pouco também sobre a questão da orientação a objeto e orientado a estruturas, que é uma coisa que pode confundir às vezes. E tem vários conceitos interessantes por trás. Mas lembrando que esse curso é trazido para vocês pelo Cassim. Só reforçar mesmo, a gente comentou ontem, né, que o Centro Acadêmico está promovendo o curso, ministrado pelo Renato, mas organizado pelo Centro Acadêmico. E seria interessante que vocês seguissem a gente nas redes sociais que vocês usarem, para dar uma força e também para ficar por dentro, porque a gente vai ter outros minicursos e uma continuação desse que o Renato vai falar no final. Tá? Mas é isso, qualquer coisa eu botar ali no fundo, vocês podem me chamar também para ajudar. Perfeito. Então, o índice de hoje, que eu comentei, a gente vai revisar os padrões da linguagem, vai ver por que não usa orientação a objeto e o que implica nisso, e como abordar alguns problemas de arquitetura de software sem orientação a objeto, que pode ser uma certa dificuldade no começo para quem está acostumado a linguagens com orientação a objeto. Certo. Então, revisando os padrões, a gente viu alguns padrões ontem, e hoje a gente vai ver um pouco mais a fundo e do porquê desses padrões. O primeiro, um padrão interessante da linguagem, é essa questão da inferência de tipo, que acontece quando você usa essa sintaxe de 2 pontos igual. Então, em uma linguagem tipada, e como Dart, Java, etc., ele teria uma sintaxe mais ou menos parecida com essa, que seria o nome da classe, o nome da variável e o construtor da classe. Só que aqui, nesse caso, é bem óbvio que email controller vai ser do tipo text-controller, porque ele está recebendo o construtor dessa classe. Então, o tipo dela é bem óbvio que o tipo que ela recebe. Em Go, eles tentam fazer isso de uma forma mais fácil, inferindo os tipos de acordo com o retorno da função ou o retorno da estrutura, por exemplo. Nesse caso aqui seria o vertex. Se eu uso uma variável vertex, uma estrutura vertex para declarar uma variável, é óbvio que essa variável é do tipo vertex. Não faz sentido eu estar nomeando isso de novo. Se eu não me engano, no Java, os Javas mais recentes já tem esse tipo de sintaxe aqui mais enxuto. Mas é uma coisa que foi implementada depois, não foi na primeira versão, etc. Como alguns de vocês já devem ter visto, se eu retorno de uma função um número e eu uso essa sintaxe do 2 pontos igual, ele infere que o tipo da variável vai ser um número, e assim por diante. Isso acontece, isso ajuda bastante mesmo. Porque você não precisa ficar passando o mouse em cima da função para ver o que ela retorna, para ir dar o tipo de erro, quer dizer, o tipo da variável, e daí usar a função. Você só joga ali e ele vai inferir esses tipos automaticamente. Aqui tem outras sintaxes também que são possíveis, tanto usar o var aqui sem os 2 pontos, para declarar uma variável, uma constante, também é possível. Esse aqui diretamente é uma variável, tá? Aqui também tem uma declaração mais verbosa, como a de Dart e Java, que seria declarando o tipo. Então, se você quiser declarar um tipo específico para uma variável, você pode fazer dessa forma. O nome da variável, o tipo depois, e aí o valor dela. Certo. Função de retorno e declaração múltipla. Como a gente viu ontem, muitas vezes eu recebo um valor e um erro, por exemplo, ou 2 valores e assim por diante. Um padrão da linguagem que todos os pacotes internos e de terceiros usam é retornar nesse padrão aqui. O primeiro valor é o resultado da operação e o segundo valor é um erro, ou um booleano se deu certo ou não. Como a gente viu para o mapping, quando você tenta pegar um valor de dentro do map, ele vai trazer para você o valor que você pegou, se ele existir, e um booleano dizendo se foi tudo ok ou não. Aqui no caso desse pacote bcrypt, que é para criptografia de dados, ele retorna a mesma coisa, ele retorna um erro e depois a lista de bytes criptografada ali, o valor criptografado. Aí o padrão da linguagem é, você faz isso, pega o erro e aí você lida com o erro se ele existir. Então, if erro diferente de 1000 seria o equivalente a, se existe um erro, se essa operação deu um erro para mim, logo ela não deu certo, tem que lidar com esse erro, certo? Ter padrões desse tipo ajuda tanto a você
sempre ter o mesmo padrão em todos os projetos, em tudo que você está mexendo, tanto em pacotes terceiros, em pacotes internos e assim por diante. Isso te dá uma direção para você seguir, como você vai lidar com esses erros e assim por diante. Principalmente nas coisas que você constrói, quanto nas coisas que os outros já construíram, né? E deixa o handle de erro muito mais fácil, que é uma coisa que a gente vai ver já já. Muito mais direto ao ponto, né? E fácil de abstrair também, que a gente vai ver agora. Então, é possível você ter uma cascata, um dominó de erros. Então, por exemplo, eu tenho essa função que é para criar e validar um manager, que seria o equivalente a um usuário ali. Então, essa função, ela vai retornar um manager e um erro, se o erro existir. Ele pode retornar 1000, né, como a gente percebeu. Aí, dentro dessa função, eu vou fazer a mesma coisa. É meio que uma coisa meio meta ali. Então, eu vou ter uma validação de telefone, que vai retornar um telefone ou um erro. E aí, se ele retornar um erro, eu lido com isso e retorno para a função. Então, o que acontece? Dentro da validação de telefone, eu tenho o mesmo padrão. Eu tento ali fazer, por exemplo, uma conversão para string, uma conversão para inteiro, por exemplo. E se ele retornar um erro, eu retorno o erro e vai bater aqui, vai retornar para cá e vai retornar para quem usou essa função. Então, eu tenho meio que um bloquinho de código ali que vai ser usado em vários lugares e ele vai poder ser sempre uma manipulação de erro, um gerenciamento de erro muito melhor. Isso ajuda você a lidar com todos os erros possíveis na criação e validação de usuário, sem se preocupar muito com esse tipo de situação. Então, todos os erros envolvendo validação e criação de usuário vão ser sempre retornados aqui e vão ser muito mais fáceis de lidar. Então, todo o erro de criação e validação de usuário vai começar com Unable to Create Manager e o erro em seguida, né? Junto com os dados do manager aí também. Então, a manipulação de erro é uma coisa extremamente importante, principalmente em APIs, em sistemas que são meio incertos, APIs que vão ser abertas, por exemplo. Então, muitas vezes, num lugar onde eu trabalhei, a gente tinha um problema que aparecia um novo erro que ninguém tinha lidado com ele antes, e aí tinha que começar uma tarefa nova para resolver esse erro, lidar com esse erro, né, manipular esse erro, né, que eles chamam de error handling, e isso consertaria, né, o software naquela situação específica. São situações muito específicas que trazem erros diferentes e você tem sempre que lidar com elas. O fato de não existir um try catch na linguagem auxilia nisso, né? Obriga você a lidar com os erros que acontecem no seu programa. E em vez de você só tomar o caminho mais fácil, que é colocar a sua função, a sua operação dentro de um try catch e meio que jogar o erro fora. Então isso faz você criar um sistema muito mais consistente, tanto nos retornos que ele tem, quanto na forma que ele lida com os erros, né? Então eu consigo retornar exatamente o motivo, eu vou sempre retornar o motivo pelo qual não foi criado um usuário, por exemplo. Ele me obriga a fazer as coisas da forma certa, né? Além de deixar mais intuitivo esse sistema que ele tem de lidar com os erros dessa forma. Apesar de às vezes ser meio verboso, né? Você ficar sempre fazendo if error diferente de 1000. Tem até algumas extensões que fazem algum comandozinho para você já puxar esse if diretamente, né? Você não precisa escrever toda vez. Pode ficar um pouco grande o código, etc. Mas ele sempre vai estar lidando com o erro, e quando o erro não está sendo lidado, você consegue ver mais claramente, né? Isso evita você desenvolver softwares mal feitos que não lidam com os erros que ele pode ter ali dentro, colocando em try-catch, etc. Outros padrões interessantes da linguagem, né? Vamos dar uma olhada, padrões mais direto ao ponto. Por exemplo, já que a gente não usa maiúsculo para criar classes, que é o padrão da indústria, né? Desde Java, C++, a gente usa maiúsculo e minúsculo para dizer se um campo ou uma função é privada ou se ela é pública. Todo campo e função que começa com uma letra maiúscula, ela vai ter o campo ou a função público, certo? Então qualquer outro pacote pode utilizar essa função e esse campo. Já se for minúsculo, ele vai ser privado, certo? Isso funciona para estruturas também, tá? Então você pode ter uma estrutura que seja privada, que existe uma outra estrutura que usa ela como interface, por exemplo. São coisas mais avançadas, mas esse padrão é bem interessante. Outra coisa, se o campo é privado, o compilador, a linguagem, ele finge que esse campo nem sequer existe, fora do escopo que ele foi declarado. Então, se eu declaro um campo privado dentro do
pacote bom de dados, se eu tentar acessar ele em outro lugar, ele fala que essa estrutura, essa variável, ela nem sequer existe. Isso é muito interessante, porque outras linguagens lidam com essa questão de privado de uma forma bem pior, né? Então, o Python, por exemplo, ele usa o underline no começo da variável ou da função para descrever que aquela é uma função privada. Mas na maioria das extensões que você usa para codificar em Python, ele simplesmente continua colocando aquelas funções como indicação de qual função usar, né? Se você pede ali um control espaço, né, que vem em todas as funções da classe, etc., ele vai continuar te trazendo essas funções privadas e não deveria trazer, né? E se você usar essas funções privadas, ele vai deixar igual, ele não está nem aí se ela é privada ou não. Então, apesar de ele ter esse padrão, ele não te obriga a usar ele. E se você usa, ele não te dá nenhum benefício. É só por questão de ética mesmo que você não deveria usar esses padrões. Quando eu escrevi essa parte, eu fui atrás de ver como outras linguagens lidam com isso. Eu já sabia como o Python lidava, mas eu fui atrás de ver outros casos, né? Então, eu comecei a testar aqui em C++, né? Então, eu tenho um campo... Ih, não tá dando para ver direito. Vamos lá. Certo. Em C++ aqui, por exemplo, eu crio um nome privado e eu utilizo ele aqui dentro de pessoa, ele realmente não compila, que é interessante, já um approach melhor. Em Dart, que eu comentei, que é parecido com Java, ele deixa você fazer isso. Ele deixa você utilizar os métodos privados e ele deixa você alterar campos privados de classe também. Eu não vou compilar aqui porque vai dar um pouco de trabalho, não vai dar para ver, mas eu compilei todos esses exemplos e fui testando. Em TypeScript, eu usei TSC para transpilar para JavaScript e ele deixa você acessar esse campo privado também. Esse campo nome aqui privado, ele deixa eu utilizar ele na função main, normalmente. Eu posso até alterar o campo privado e ele não está nem aí. Em Swift, que é a linguagem da Apple, baseada em C, ele também deixa eu alterar o campo privado normalmente. Bem parecido com Dart também. Então, é alguns desses padrões que o Go traz. Então, aqui eu consigo alterar o campo, só para demonstrar. São alguns desses padrões que o compilador obriga você a usar, que deixa a linguagem muito mais confiável, de certa forma, né? Porque se eu estou declarando um campo como privado e a linguagem não está nem aí se eu uso ele fora do escopo, isso é um pouco preocupante, né? Até certo ponto. Eu ainda estou para testar isso em Lua. Acho que em Lua talvez tenha um jeito de lidar um pouco melhor com isso. Fiquei curioso também, agora eu acabei de me lembrar. Certo. Questão de variáveis não usadas. Se você criou uma variável e você não usou ela, ele não vai deixar você compilar. Porque você está guardando um lugar da memória e você não está utilizando ele. Então você está desperdiçando memória. Para isso, você pode evitar esse tipo de erro usando um underline na declaração dessa variável. Mas não é uma coisa muito boa, tá? Não é uma coisa muito correta de se fazer, porque afinal, se você não está usando ela, você não deveria criar ela. Geralmente a gente usa esse underline para fazer algum teste antes de continuar o desenvolvimento, né? Então você usa underline só para ver se a função está rodando, etc. E depois você cria e usa a função da forma correta, né? Aqui dá para ver o erro que ele está falando, que a variável x foi declarada, mas não foi usado. Isso é um erro de compilação, certo? Aqui se eu uso o underline, ele passa a ignorar esse erro. Dá para fazer isso também com retornos múltiplos de erro, né? Então aqui, por exemplo, eu estou usando o pacote input-output, né? Aí para ler um body de requisição, e aí eu quero ignorar esse erro, então eu utilizo o underline para simplesmente falar para o compilador não ligar pelo fato de eu não estar lidando com esse erro, tá? Se eu colocasse um error aqui, ele ia falar que eu estou recebendo error, mas não estou usando, certo? Então, se eu vou testar para ver se isso está funcionando, eu posso usar esse underline e depois lidar com o erro, depois que eu ver que esse JSON body está sendo definido, por exemplo, né? Certo. Agora a gente vai entrar numa questão um pouco mais, vamos dizer, filosófica da questão de orientação à estrutura, orientação a objetos. E tem toda uma filosofia nessas linguagens orientadas a estruturas, tanto o Rush quanto o Go mesmo, que muitos programadores
se opõe ao estilo de programação orientada a objeto, né? Então a gente vai estar dando uma olhada melhor nisso e qual a visão desses programadores e dessas linguagens muitas vezes. Não significa que eu concordo 100% com isso, tá bom, pessoal? É uma coisa realmente a se discutir, tá? Então eu vou trazer aqui uma exposição dessa filosofia, dessas ideias, que acaba aparecendo bastante em Go, e acho importante a gente ter esse tipo de discussão para a gente avançar mais nesse entendimento de será que deveria ser usado objetos toda vez? Será que a gente deveria sempre manter o status quo das coisas e assim por diante? Então, o questionamento que fica tem alguma coisa que é possível fazer em orientação a objeto que não é possível fazer ou não existe uma alternativa tão correta quanto a alternativa de orientação a objeto em orientação a estruturas? Vai ficar esse questionamento, a gente vai dar uma olhada nesses pensamentos. O primeiro problema que esse pessoal, né, que essa filosofia vê em orientação a objeto é a questão de esconder implementações. Então, por exemplo, em questão de herança, por exemplo, quando você herda uma classe, de certa forma você está escondendo atrás dessa herança muitas implementações que essa nova classe que herdou tem. Esse é um dos exemplos. Ou, por exemplo, reescrita de operadores. Aqui eu não sei se alguém chegou a usar isso, está em Python, está em Java, está em C++, mas é basicamente você reescrever a forma como a linguagem vai lidar com operações de mais, menos, dividir, etc., para uma determinada classe. Então, se eu tenho uma classe vertex, né, um vértice, e eu quero lidar com subtração e soma de uma forma diferente, eu posso sobrescrever esse operador, tá? É ali uma coisa que muda um pouco o core das operações mesmo. E hoje em dia já nem se ensina tanto isso, porque já se sabe que não é uma boa ideia você esconder como você faz uma soma de uma determinada classe atrás de uma coisa bem obscura, assim. Então, se eu tenho um vertex mais vertex, eu não sei como exatamente está sendo feito. Não tem como dar um Ctrl-clique para ver como está sendo feito. Então, hoje em dia, o aconselhável seria você fazer isso através de uma função mesmo, uma função separada para lidar com esse tipo de situação. Então, essa questão de esconder implementações nunca é uma boa ideia. E por isso que muita gente se opõe à orientação a objeto, porque tem muito disso, principalmente em herança. Herança, escrita de operadores. Tem essa questão também, dividir o seu problema em várias partes, utilizando conceitos de orientação a objeto, nunca é uma boa ideia, porque se você tem um problema e você está dividindo ele, você não está resolvendo ele, você está mais mascarando o problema que você tem, você está fragmentando o problema. Então, muitas vezes você vai pegar algum exemplo de refatoração e orientação a objeto, ele começa com uma classe e termina com 3, mas nem sempre isso está resolvendo o problema, certo? Às vezes está só realmente deixando mais obscuro esse tipo de problema. Uma coisa que eu ouvi numa palestra que eu fui recentemente, do próprio criador da linguagem Lua, aliás, foi que muitas vezes ter coisas demais acaba prejudicando a linguagem. Então, adicionar ali, por exemplo, reescrita de operadores, adicionar ali orientação a objeto, ou syntax sugar como um todo, né, que C#, Java tem bastante. São formas de deixar mais bonitinho e assim por diante. Ou, por exemplo, o JavaScript agora adicionou uma nova keyword que é using, para importar. Já tem 3 jeitos de importar no JavaScript, porque eu vou querer mais um jeito de importar. Isso só vai deixar as coisas mais complicadas, ou vai deixar eu tentando mais uma forma de fazer as coisas, sabe? Acontece bastante. Então, muitas features acabam conflitando entre si nesse quesito e deixa a linguagem mais difícil de trabalhar ali pelos próprios desenvolvedores, tá? Esse é o motivo de muitas linguagens não adotarem a OOP. Outra coisa, isso é mais como um todo, não só para a questão de orientação a objeto, orientar a estruturas, mas no âmbito de trabalhar como engenharia de software, com engenharia de software como um todo, que é não pensar demais. Né? Em inglês eles têm esse termo chamado over-engineering, que seria complicar demais as coisas desnecessariamente. Complicar um problema, fazer uma solução complicada para um problema simples. Essa seria a melhor forma de explicar. E é importante não se perder durante o seu planejamento. Então, muitas vezes, quando você está fazendo um projeto orientado a objeto, ou pensando, arquitetando na sua cabeça, você começa a pensar assim, mas qual classe que vai herdar qual classe? A classe móvel vai ser herdada pela classe cadeira, mas se eu tiver uma outra classe que seja
um móvel que não é móvel, eu vou criar outra classe abstrata que não vai poder ser utilizada. Você acaba pensando demais no seu problema e acaba não resolvendo ele, acaba enchendo a sua cabeça de classes que você não necessariamente precisa, certo? Ou, por exemplo, quais métodos serão sobrescritos, né? Overwritten, né? Que chama em Java, em Dart, por quais classes, né? Então isso pode acabar fazendo um over-engineering, né? Que acontece muito em orientação a objeto. Alguns desses programadores que são contra a orientação a objeto dizem que todos os conceitos de solid, TDD, dependency injection, isso é tudo um band-aid para todos os problemas que a orientação a objeto trouxe por si só, né? Então, se você tirar as classes, os objetos, você não precisa de muitos conceitos como solid, por exemplo, que é Single Responsibility Principle, que seria o S, né? Princípio da responsabilidade singular. Uma classe só deve fazer uma coisa. Esses problemas acabam sendo trazidos pela orientação a objeto, por essas diversas features da orientação a objeto, que nem sempre estão te ajudando. Se você simplesmente não usar classes, por exemplo, esses problemas podem deixar de existir muitas vezes. Claro que isso nem sempre é correto, tá? Existem exemplos, existem casos onde faz sentido, tá? Um programador muito famoso, o Dijkstra, para quem já estudou algoritmos um pouco mais avançados, ele fez um algoritmo de caminho mínimo, se eu não me engano, né? E é bastante usado, etc. Então o Dijkstra tem essa frase bem famosa dele, que é: programas orientados a objetos são oferecidos como alternativas a programas corretos, né? Em inglês isso faz mais sentido, mas é interessante ver que um cara tão influente na área tem esse tipo de pensamento, por exemplo, né? E diversos outros. Outra questão que a orientação a objeto é muito criticada é a questão da gente nunca realmente modelar objetos reais, objetos do mundo real. Então, quando a gente aprende orientação a objeto, a gente aprende a modelar uma classe chamada cachorro, que herda de uma classe chamada animal. Mas isso, quando você está trabalhando realmente em algum projeto, você não usa esse tipo de coisa. Você nunca vai estar herdando ou criando classes que são realmente objetos da vida real. Então, por exemplo, um exemplo que eu tenho meu é uma questão de... Eu tenho um projeto de Tower Defense, né, um joguinho de Tower Defense. Nele eu tenho unidades, que seriam as torres. E aí eu comecei a modelar uma classe chamada gerenciador de unidades. Gerenciador de unidades não é uma coisa real que eu posso modelar. Eu não sei o que ele tem, eu não sei o que pertence ao gerenciador de unidades. Claramente unidades, mas quando você vai complicando isso mais, esse é tipo o sistema mais básico do jogo. E começa a ficar complicado saber o que essa classe realmente vai ter dentro dela, o que ela vai ser responsável, porque é uma coisa que não existe exatamente na vida real, sabe? Eu não consigo dizer o que ela tem. Então até o pessoal de LP2, LP3 vai passar por esse tipo de modelagem, que isso é modelagem de coisas reais, mas que acabam não se aplicando muito quando você vai trabalhar em coisas mais complexas. E muitas vezes você vai entrar nessa discussão de essencialismo, né? O que é uma cadeira? Ela é um móvel? O que uma cadeira vai ter? Ela vai ter um tamanho, um volume e assim por diante. Então, nos objetos que você vai estar trabalhando, principalmente quando você lida com herança, você vai entrar nessas discussões que são um tanto quanto sem sentido, né? Eu não preciso saber como que essa classe vai herdar, eu não deveria me preocupar com tantas coisas de essencialismo dessa forma, né? Que acontece bastante. Certo? Aqui a gente vai dar uma olhada também sobre como abordar alguns problemas, principalmente em singletons e esse tipo de estruturas sem orientação a objeto, tá? Alguns exemplos de um projeto meu que a gente vai estar olhando numa segunda parte do curso, tá? Eu vou estar comentando disso daqui a pouco. Então, por exemplo, a gente não tem um construtor, certo? As nossas estruturas não têm construtores para a gente fazer validações, verificações, etc. Então, como que a gente lida com isso? Eu encontrei duas formas interessantes de lidar com isso, que é criando uma função de validação. Que essa função vai receber todos os campos da minha estrutura, validar todos eles ali dentro e retornar a minha estrutura. Eu poderia até fazer essa estrutura ser privada, para prevenir que novos programadores não criem estruturas do zero, mas sim utilizem uma função de criação para as estruturas. Esse modelo funciona bastante, mas ele pode ser um pouco confuso, certo? Mas ele funciona, né, até certo ponto. Outra forma, Outra forma de utilizar isso seria criar uma função que está atribuída ao manager, como a gente viu ontem,
e essa função faz a criação do manager. Ele só teria essa sintaxe um pouquinho estranha com as duas chaves aqui, que seria equivalente a: eu vou criar uma estrutura vazia de manager e vou utilizar só uma função dela. Isso não está pegando memória alguma, eu só estou me referindo a uma função que está dentro da estrutura, mas infelizmente tem essa sintaxe aqui, já que eu tenho que me referir a ela. Mas são duas formas de fazer esse tipo de validação. No caso, o uso daquela função seria validators.createAndValidateManager, só para ter um exemplo. Agora a questão de singletons, certo? Eu tenho, por exemplo, diversos validadores, tanto aquele validador do manager, quanto validadores gerais. Então, por exemplo, eu tenho uma função de validador de CPF. Eu utilizaria ela dessa forma, dividindo uma package separada para validadores e depois utilizando cada uma das validações separadamente, certo? Então, validação de CPF, RG, telefone, vai estar tudo dentro desse cara. E as outras validações de, por exemplo, usuário, gerente, ou objetos ali internos, estruturas ali internas seriam validadas em arquivos separados e todos esses arquivos separados virariam uma única package. Então, não preciso me preocupar com qual arquivo que ele está, mas sim qual package, que é a package de validação. Então, basicamente, eu separo esses códigos por arquivos, mas no final das contas eu uso todos eles dentro do mesmo pacote. Isso facilita tanto para quem um programador novo entrou, precisa validar algum campo. Ele sabe que existem validadores. Então, só coloca validators, ponto, e procura a sua estrutura que você quer validar ali. Certo. E o fato de ele separar, botar tudo no mesmo pacote, porém em arquivos separados, ajuda a você gerenciar melhor isso. Então, não vou ter um monte de validador de classes diferentes, né, de estruturas diferentes, no mesmo arquivo. Eu posso ter um arquivo para cada estrutura. Isso faz com que seja mais simples eu encontrar essas declarações, por exemplo. Tem padrões de nomenclatura? Calma aí, só um segundo. Tem padrões de nomenclatura para os arquivos também? O padrão de nomenclatura é com underline, tá? Todas as letras minúsculas e arquivos underline. Nomes de pacote é em minúsculo também, tá? Então, tudo minúsculo com underline separando as palavras. Seria o snake case, né? Para quem conhece os nomes. Em Python usa isso também, se eu não me engano. Em Dart talvez use também, não estou lembrado. Certo. Por exemplo, um caso de singleton agora. Eu tenho esse pacote, que seria o pacote DB, que ele faz a conexão e algumas outras operações dentro do banco de dados. Então, por exemplo, fazer migração de modelos, que é uma coisa que tem dentro de ORMs, como o caso do Born, que é um ORM que eu uso aqui. Eu tenho uma variável externa a todo e qualquer função, que seria essa var_db. Ela é uma variável que não está em uma função exatamente, então ela está embutida no pacote, não está dentro de uma função. Então ela está disponível para todas as funções desse pacote. Porém, ela é uma variável privada e esse pacote só tem um arquivo. Então não tem os problemas que um singleton geralmente tem, que seria você deixar isso público, deixar isso disponível para mudança em todos os outros pacotes. E já que tem um só arquivo, não tenho medo de eu alterar essa variável no mesmo pacote, porém em outro arquivo, e acabar me perdendo no valor dela. Então aqui o que eu faço? Eu crio essa variável fora do escopo de função. Quando eu... calma aí, só um segundo. Deixa eu ver se o exemplo está aqui. Certo. Eu crio essa variável fora do escopo, utilizo uma função para realmente atribuir um valor a essa variável, né, fazendo a conexão no banco de dados, e depois eu só utilizo essa variável dentro desse mesmo pacote, sem expor ela a outros pacotes. Então, por exemplo, eu tenho um getConnection que eu pego uma referência a essa variável, onde eu não posso alterar o valor dela. Então isso torna esse singleton muito protegido. Migrate Models, eu tenho uma exposição de um sistema de migração e assim por diante. Tudo isso eu vou usar através do pacote DB, porém nunca alterando a variável DB. O uso disso acaba sendo bem interessante no final das contas. Esse outro caso aqui é um caso que eu estou trabalhando. É um sistema que ainda merece seus testes, tá? Mas ele é basicamente a ideia de um service. Um service seria um pacote de funções, certo? Uma estrutura, que ele está herdando de uma interface, tá? Mas isso é uma coisa um pouco mais avançada, mas é basicamente uma estrutura que tem várias funções. Essas funções são para mexer no banco de dados, porém eu dividi cada service para cada tabela do banco de dados.
Então aqui, por exemplo, eu tenho um service de estudante. Então o service de estudante, ele faz atualizações, deleções, criações, validação, buscas como um todo no banco de dados, e eu utilizo esse sistema de service para separar os modelos. E aqui eu estou criando uma estrutura que, para ser criada, né, quando eu for instanciar, criar uma nova variável dessa estrutura, eu preciso passar a conexão para um banco de dados. Com essa conexão, né, eu uso essa função de inicialização do serviço para inicializar realmente essa estrutura e poder utilizar essas funções. Eu passo a minha conexão do banco de dados, que eu tenho através do getConnection, do outro pacote, e dessa forma eu consigo utilizar todas as funções. Isso vai auxiliar tanto em questão de arquitetura como um todo, porque eu sei que todo lugar onde eu vou fazer uma alteração em um estudante ou alguma operação na tabela estudante, eu vou ter que usar init student service. Isso aqui ocupa praticamente zero de memória. Eu nem preciso instanciar essa classe, eu vou usar uma vez só o serviço. E isso ajuda também para a questão de testes automatizados, porque já que eu não estou fazendo nada embutido com a minha conexão, eu posso simplesmente adicionar isso no sistema de teste, onde eu tenho a minha conexão mais modularizada, de forma que eu não preciso separar nada para passar uma conexão de um banco de teste, ou um banco que sobe durante os testes, por exemplo. O uso disso seria mais ou menos assim: eu posso criar um novo service utilizando o DB Connection e utilizar esse service para fazer várias operações, né? Ou eu posso simplesmente criar esse service e já utilizar ele, de forma que ele não ocupa uma variável na memória, né? De forma que ele não gasta essa memória. Acaba ficando uma sintaxe um pouco estranha para quem está mais acostumado com ARMs mais direto ao ponto, mas ele faz questão de unificar, modularizar muito bem essa questão da criação, conexão e etc. Certo, por hoje é isso, pessoal. A gente deu uma olhada aí nesses conceitos de arquitetura, esses conceitos de orientação a objetos, de orientação à estrutura. A linguagem Go dá para fazer muita coisa interessante, muitas empresas usam. Tem muitas outras coisas mais legais na linguagem, como interfaces, o sistema de defer, recovery, panic também, que é o sistema de erro. Tem muitas outras coisas muito legais na linguagem que dá para fazer. Até mesmo questão de networking, né, peer-to-peer, que o colega tinha comentado, né, que era. Questão de corrotinas, né, que é uma coisa muito forte no Go, que seria computação paralela, e assim por diante. Uma ideia nossa que a gente tem é passar um próximo curso, uma parte 2 desse curso, onde a gente montaria uma API baseada naquela arquitetura que eu tenho estudado, e passando passo a passo ali, tanto da criação do service, conexão do banco, utilização do Docker, a questão dos testes automatizados e assim por diante. Certo? Então a gente espera fazer uma parte 2 desse curso, trazendo essas questões de arquitetura de uma API, que é provavelmente um começo interessante para um projeto em Go. Certo? Mais alguma coisa? Então, gente, como o Renato comentou, a gente viu de ontem para hoje, a gente viu toda a base lógica, e hoje a gente viu algumas coisas que são mais detalhes, são um pouco mais profundas, mas quem prestou atenção, né, já tem uma base legal para conseguir estudar a linguagem mais a fundo e para o mercado de trabalho, porque a gente já viu hoje algumas preocupações do mundo real do trabalho. Pensar nas questões dos testes, de modularização e padrões de projeção, nem Renato falou sobre orientação a objetos, por que não utiliza, né? Então são coisas que você vai pensar quando você estiver trabalhando. E Go é uma linguagem que está crescendo, tem muitas vagas, então quem conseguiu aproveitar já tem um começo legal, e como o Renato comentou, a gente vai continuar o curso na segunda parte, ver coisas mais aprofundadas. Agora, a gente vai ter o coffee break às 8h30, então a gente vai ficar aqui até às 8h30. Por hora, vocês continuem com o exercício de ontem, tentem finalizar ele. Tendo dúvidas, é só chamar, tá? Só umas duas coisinhas antes. Para inicializar um projeto em Go, dependendo de como está configurada a máquina, você vai precisar rodar esse comando aqui, go mod init, tá? E o nome do projeto. Segunda coisa, a ideia desse curso foi a gente evitar aquele copia e cola que acontece em muitos cursos, tá? Então, em vez de eu ficar aqui codando alguma coisa enquanto vocês só copiam direto, a ideia foi realmente expor como a linguagem funciona junto com o exercício. Quem terminar o exercício, a gente vai estar passando uma segunda parte, que é a questão de não só trazer o gnomo com mais calorias, não, elf. O elf, é que elf, enfim.
além de trazer o elfo com mais calorias, trazer os top 3 elfos com mais calorias na ordem correta, tá? Então isso vai envolver um pouco mais ali de gerenciamento de listas, etc. E uma questão lógica bem interessante que dá para trabalhar. Então quem conseguir fazer o exercício, tenta fazer essa parte de trazer o top 3 elfos com mais calorias, tá? Fica aí o desafio.